primeiro livro que a gente falou aqui na nossa primeira temporada, o nosso primeiro episódio aqui no estúdio, a gente falou sobre a lógica do cisne negro do Taleb, né? E logo no início do livro, o Taleb ele faz uma comparação assim, né? Houve uma época que até então, né, antes de se conhecer a Austrália, né, e você viajou por lá, né, fez um intercâmbio, foi para Nova Zelândia, né? Nova Zelândia. E teve naquela região, né? E ele falava assim que antes de se descobrir aquela região, de se descobrir a Austrália, todo mundo acreditava que todos os cisnes eram brancos. Até que um cisne negro surgiu. Isso aí tá no Karl Popper, né? Sim. O Karl Popper fala da lógica indutiva, né? Sim. Você olha um cisne, ele é branco. Aí você vai para um outro lugar, ele é branco, o outro é branco, o outro é branco. Opa, todos os cisnes são brancos. Pô. Mas tá errado, né? Porque tem outros cisnes de outras cores, né? É igual que a gente fala aqui, todo mundo aqui é inteligente, mas tem o Ribeiro. Só tá batendo porque ele saiu, né? Claro, eu não sou bobo. Hoje em dia está muito em voga, a gente sempre bate nessa tecla, a questão do senso comum, né? Diz a lógica que se você tá no meio... Aí não importa se é um tipo de rebanho. O Ribeiro é muito mais inteligente que eu. Todo mundo pensa a mesma coisa, você tem que fugir daquilo. Pô, parece, né? É intrínseco do jornalismo. Deveria ser assim hoje, mas hoje está muito, muito igual. Você tem que fazer algo, inquirir algo que fuja daquilo. Se está todo mundo pensando igual, algo está errado. Né? E aí você volta à origem. Sim. E essa origem, ela pressupõe você a criar algo diferente daquilo. Só que ela é diferente até o momento que você criou, porque a partir dali a tendência é, de novo, se o caos. juntar. Isso. Mas isso me lembrou muito. Eu estou fazendo também uma disciplina no doutorado que tenta fazer uma aproximação das ciências sociais com as ciências biológicas através do entendimento da biologia das coisas, né? Como as ciências sociais vê o que o Darwin fala, o pensamento dos genes. É interessante. É com o Fernando Haddad, inclusive, a disciplina. Ele está escrevendo um livro sobre isso. Não fala de política, nada. Mas é um problema de filosofia nas ciências sociais, porque as ciências sociais são impactadas pelo pensamento biológico, essa coisa aí da teoria da evolução, né? E a gente não consegue entender muito bem nas ciências sociais, né? E a ciência biológica não consegue entender a cultura, né? E dá um nó mesmo, né? E aí o César falando disso, nossa, mas tem a ver com o que eu estou estudando lá, né? Eu não entendo nada de biologia. É a disciplina lá que eu fico mais perdido, assim. Nossa, gente, eu me sinto burro, né? escutando os debates lá. Mas é exatamente isso. O universo é cíclico, a natureza é cíclica. A gente se burro aqui todo dia quando a gente faz os episódios. Por isso que a gente traz o convidado. Tudo volta às origens, é isso então? Então, é bem interessante mesmo, porque acho que a teoria da... Aí há o Big Bang, tudo fica igual. Acho que dá para pensar assim, né? Há um momento em que daí tudo se concentra, ou seja, se é tudo muito igual, leva ao fim de uma espécie, né? O que ele diz lá, o que o Darwin diz lá. Se não tem diversificação, a espécie tende a desaparecer. Se não tiver a mutação... Se não tiver a mutação que cause ali uma diferença, a espécie tende a desaparecer. E se a gente trouxer para o contexto aqui do livro, é bem assim que acontece. E é por isso que eu discordo, por isso que eu discordo um pouco do Han nesse ponto, porque justamente por causa disso. Ele fala saindo da era do paradigma imunológico e entrando na sociedade do cansaço, né? Mas não seria necessário ter considerado isso? Peraí, deixa eu terminar, porque eu acho que eu vou ficar confuso. É muito complexo. Porque, assim, o que ele quis dizer, né? É que existe essa guerra, né? Do um contra o outro, do diferente ser combatido. E, na verdade, quando a gente olha de um ponto de vista um pouco mais distante, do ponto de vista da biologia, da medicina, das ciências sociais, você percebe que o buraco é mais embaixo porque é mais complexo que isso. Como que você estuda um movimento social, ou seja, um movimento cultural, sendo que existem indivíduos influenciados por questões hormonais, vamos pensar assim? Exato. Cara, a bile, uma coisa Por que eu tô querendo dizer isso? Porque é de fato que a sociologia consegue fazer um recorte, né, da cultura daquele momento, naquele contexto e tudo mais. É de fato isso. Tem método para isso, né? Tem método para entender o que influencia aquilo, contexto histórico e tudo mais. Porém, você vai ver indivíduos fora da curva no meio daquele grupo estudado.
Por isso que a gente fala de amostragem dentro da ciência. Você não Sim. consegue ter 100% dos dados Sempre daquela... tem uma margem de erro. Exatamente, tem aquelas margenzinhas, né? Que na estatística é o desvio padrão, né? Por que que tem isso? Porque você não consegue mapear o todo. Sim. Se você não consegue mapear o todo, você não consegue ter a certeza absoluta, redundância, né? Que a gente já brincou aqui. É, Você não consegue ter certeza absoluta de fato A nenhum. gente costuma dizer que certeza absoluta, né? Mas Já se se a certeza ela é absoluta. né? Então, assim, a gente sempre vai entrar numa redundância retórica. Todo discurso, tanto faz, filosófico... Agora fodeu. Então, mas Uma Eu tô redundância. acompanhando. Mas é Que bom. uma redundância retórica, porque se aquele discurso está pautado em algum estudo, aquele estudo não pode falar 100% sobre aquilo que foi estudado. Sim. Entende? Então, quando a gente fala, né, dessa questão imunológica, da sociedade imunológica, não tem como você falar que só existe direita e esquerda, que só existe um gado ou outro, por isso que eu brinquei com o Anderson antes. Não tem como você falar, você vai... Então, é mais complexo de tudo isso que a gente tá falando. E aí você recorre Por a uma isso que a mesma... generalização Exatamente, por isso que a mesma dieta que é feita pra mim não vai servir pra você. Entende? Por questões muito intrínsecas que envolvem bioquímica, porque não é só tudo social. Porque se for assim, então, aplica a porra da inteligência artificial em E tudo acabou. e você metrifica tudo. Cara, mas aí que tá... Vira tudo estatística, aí entendeu? aí que tá a genialidade da pesquisa, do que foi escrito, porque é o que faz pensar e considerar ou não considerar isso. Eu acho que isso que é interessante. Eu continuo dizendo que ele viajou, mas ele viajou com uma métrica constante de que ele estava sabendo para onde estava indo. Ele queria causar essa discussão. Sim, sim. Senão a gente não chegaria nesse ponto. Eu também acredito nisso. Porque tem algumas Entendeu? coisas aqui que são altamente questionáveis. O começo, como o Thiago falou... Mas ele sabe o que ele quis dizer. Exatamente. Está na entrelinha. Tá na entrevista. Ninguém aqui tá falando mal dele, não. A gente é Não, uns não. bosta perto Não é dele. isso, não Né? é isso. Mas Como eu um acho bom que não é filósofo, ele quer fazer você pensar, né? Sim, É. acho que assim, ele vai muito mais pelo lado reflexivo da coisa, e porque assim, quando a gente começa a analisar, é porque assim, né, a gente enquanto sociedade, né, a gente tem preguiça. Concorda? Porque, por exemplo, eu vou ler um livro, eu leio o livro, mas às vezes assim, eu não leio o livro como eu deveria. Olha só. Às vezes eu leio o livro A ouvindo... gente lê rápido, né? Eu Com já ia trazer Pode falar. o famoso Miguel dinâmico. os meus alunos estão acompanhando Não, aqui, beleza. né? Perfeito. Conhecem o Anderson. Fodeu. Conhece o Anderson. Tem uma que conhece o Anderson. Ah, o aí, mas Anderson. Não, o Anderson Vietro. O Vietro. O Vietro. Aí, Carol, já citei você aqui. Então, Carol, foi citada, Carol. Parabéns. Boa noite, cara. Boa noite, Carol. Que a Obrigado Carol- por nos acompanhar. O que a Carol falou? Boa noite. Ela só Não, disse ela- que conhece o Ela Anderson. conhece o Anderson. Não, Mas aí... Então, só pra citar ela aqui.